Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal. Nós estamos aqui na Casa da Cultura, no momento de festa, no momento histórico, a retomada do Juventude. E hoje teremos homenagens, recuperaremos e voltaremos no tempo. Ao nosso lado, o ex-prefeito e atleta do Juventude, Mário Marocco, Vânios Polita, que jogou na década de 50. Marocco, que honra e que emoção hoje resgatar essa história do nosso glorioso Juventude. Muito prazer, boa noite, muito prazer estar aqui com essas homenagens que vocês estão realizando. Quem sabe a volta do Grêmio Esportivo Juventude, quem sabe a volta, espero que todo mundo colabore, porque eu particularmente joguei 16, quase 17 anos de titular e de capitão do Grêmio Esportivo Juventude. Não teve cidade de porte grande e médio que nós não jogamos no estádio. Não teve nenhuma, assim, não teve nenhum tipo de cidade que nós não jogamos. Nós jogamos em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Naquela época se vendia a imagem de Guaporé nos 4 cantos do Rio Grande. Começa aqui em Marau, Passo Fundo, Erechim, depois nós íamos na fronteira, nós íamos em Pelotas, Rio Grande, Bagé, Bento Gonçalves, Farroupilha e Caxias do Sul. Enfim, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, de porte municipal muito bom, a gente jogou. Então, se eu conheço o Rio Grande do Sul, é porque o Juventude me deu essa oportunidade. E eu estou muito feliz em ter representado, naquela época, o Grêmio Esportivo Juventude, que, para mim, na minha opinião, né, tem que acontecer a volta do Juventude. E eu vou torcer para todo mundo colaborar para que a nossa equipe retorne com muita fibra, com muita força, para representar bem o nosso município no Rio Grande do Sul. Uma pergunta, naquela época, o jogador, o senhor jogou 16, 17 anos, era remunerado? Não. Era amor à camisa? Teve uma época que nós tínhamos aqui em Guaporé 80% da equipe que era gente que vinha de fora. Inclusive o Jadir do Grêmio, que jogou no Grêmio, jogou para o Juventude aqui em Guaporé. Eu só não sei te dizer o ano, né? Mas tivemos essa grande alegria de representar muito bem o nosso município, né? E depois o pessoal foi até que teve que fechar porque eu acho que tinha problema financeiro e tudo acontece assim, né? Acontece assim. Mas foi uma glória para mim pessoalmente foi uma glória por representar o meu município, a minha cidade e o meu país. Qual era a posição? Quarto zagueiro. Parabéns, obrigado. Sucesso. Muito obrigado, viu? Obrigado, Mário Marocco, ex-prefeito e ex-atleta do Juventude, ao lado do Vânios Polita, jogador do Juventude na década de 50, mais ou menos 55, né, Vânios? Prazer em recebê-lo, parceiro de trabalho e agora também parceiro de jornada aqui. Isso, é um prazer estar aqui na Rádio Liberal e na presença dessa juventude que quer renascer o Juventude. E agora como atleta, depois de atleta, eu fui presidente do Juventude nos anos de 60 e 61. Então, é um imenso prazer estar aqui com esse pessoal que agora quer renascer com a Juventude. É uma satisfação. Qual era a posição do Vânios em 55? O jovem Vânios? Era centroavante. Matador. Número 9, matador. Em poucas partidas, mas era matador. Como diz o Marocco, jogava-se por amor naquela época, né, Vânios? Ah, por amor, com certeza. Era todo o pessoal daqui. Na época, década de 50, era isso aí. Tudo bem. Foi. E agora essa volta do Juventude, Vânios, qual é a sua opinião? O senhor como que acompanha que nem o Grêmio, nosso Grêmio, sofrendo ambos, acompanha também Internacional. Tudo vai ser diferente. Graças a Deus a turma está empolgada e vamos acompanhar. Quer dizer, pela minha idade não consigo mais participar de nada.
mas eu vou incentivar, com certeza, os atletas do momento. Mas vai poder acompanhar pela TV Liberal em casa o Juventude. Com certeza, né, Claucir? Meu parceiro, e Claucir da Rádio Liberal. Um abraço, Vânia, sucesso. Muito obrigado, Claucir. Tudo de bom. Valeu, um abraço, obrigado, Vânia Polita falando conosco na Rádio TV Liberal. Aqui está também, vamos conversar aqui com o Bebeto Perim, que é do Juventude, para que possamos então levar mais. Gilberto Dalmas também chega aqui, enquanto aguardamos aqui o Bebeto, o Gilberto Dalmas. Gilberto, prazer em ouvi-lo. Hoje, o grande momento é o pontapé inicial de uma nova campanha, de uma retomada histórica. Boa noite, José Claucir, boa noite aos que nos acompanham através da TV Liberal. É uma noite, sem dúvidas, de muitas emoções. A gente já pode sentir agora no clima que está se criando, com as pessoas ligadas ou não ao Juventude chegando, as pessoas se cumprimentando, revendo causos da época em que o glorioso Juventude fazia a alegria de uma cidade. Eu acho que falava antes com o nosso presidente, o Bebeto Perim, ele também se mostrou muito emocionado e a gente não imaginava que nós conseguíssemos chegar na grande... A proporção que chegou, né? A proporção que chegou, porque graças a Deus a toda uma comunidade entendeu, a imprensa, vocês da imprensa entenderam esse apelo, estão conosco, né? Uma comunidade inteira. Então isso é emocionante e a gente nota que aquela ideia de 4 desportistas lá no início, ela realmente foi uma ideia acertada. E abraçado pela comunidade. Abraçado pela comunidade, como era antigamente o Juventude Guaporé, uma comunidade inteira que abraçava o Juventude, as pessoas se doavam de graça e hoje não é diferente. Nós todos aqui estamos trabalhando também por amor à camisa do Juventude e tenho certeza que esse pontapé inicial que estamos dando hoje trará muitos frutos, muitos benefícios para a nossa juventude, para a nossa garotada e para a comunidade guaporense. Abraço, obrigado. Nós que agradecemos, Claucir. Grande abraço. Obrigado, Gilberto Dalmas. Vamos conversar aqui, vamos tentar conversar com o vice-prefeito, o Bastian. O vice-prefeito Bastian também vindo prestigiar a retomada do Juventude, se é uma retomada ou não, mas pelo menos é uma lembrança de 80 anos de um clube glorioso, que aqui falávamos com ex-prefeito, que foi atleta, e aqui está uma comunidade envolvida. O sonho de 4 acabou sendo abraçado pelos mais de 25 mil habitantes de Guaporé. Boa noite, vice-prefeito. Boa noite, comunidade guaporense. É um prazer estar aqui nessa noite para recordar as glórias do Esporte Clube Juventude, né? Eu vindo de fora, nascido em outra cidade, mas tenho ouvido muitas histórias desse Esporte Clube Juventude e histórias bonitas. Eu quero deixar aqui os parabéns para quem está resgatando toda essa história de uma brilhante trajetória para o nosso município. Bastian, e também a probabilidade de que o Juventude venha para ficar novamente. E tem um patrimônio histórico e é o campo do Juventude, a Baixada do Azulão, né? Sim, com certeza, eu acho que temos que retomar isso, porque hoje, na época em que nós vivemos, meu amigo Claucir e ouvintes da TV Liberal, nós temos que dar maior ênfase e o maior apoio para que as atividades físicas, esportivas, tragam cada vez mais essa gurizada, inclusive as pessoas de meia idade, para que venham praticar o esporte para sair da danada parte que é hoje das drogas que está consumindo em todos os municípios. Hoje estive em Porto Alegre também, falando que tinha aqui esse evento à noite, que eu queria estar presente, e falando, Bastian, temos que dar apoio sim. E a nossa administração de Valdir e Bastian está sempre aí para cada vez apoiar mais o esporte local. Obrigado, Bastian, sucesso. Um abração para todos vocês. Obrigado. Muito bem, obrigado, vice-prefeito Bastian, Rádio e TV Liberal, nos 80 anos do Grêmio Esportivo Juventude. Aguardando então o início do cerimonial com a transmissão da Liberal FM. E estamos aguardando então umas tratativas aí a respeito então da transmissão que a Liberal está realizando aqui da Casa da Cultura. Bebeto, vai começar o cerimonial, Duda? Vai começar? Vamos começar com o Bebeto Perim aqui então, enquanto já daqui a... Pita, o presidente da Câmara, Pita Fantôma, então conversa conosco aqui na Rádio TV Liberal. Boa noite, Pita. Um momento histórico, o resgate da história dos 80 anos do Juventude, quiçá uma retomada.
Boa noite, Zé Claucir, bonitos aos ouvintes da Liberal FM. Então, como tu falaste, realmente é uma noite histórica hoje. Não tive a sorte, Zé Claucir, de conviver com o Esporte Clube Juventude, né? Mas hoje, graças a Deus, estou aqui como presidente da Câmara, representando a Câmara, nessa noite histórica, alusivo aos 80 anos do Esporte Clube Juventude. Então é um prazer muito grande realmente estar aqui hoje. Pita, e também existe a probabilidade, possibilidade, vai ser feito essa homenagem, essa abertura hoje. Algumas pessoas vivas e lendas da história vão ser homenageadas. Existe a possibilidade do ano que vem retomar a equipe de Juventude com valores daqui de Guaporé, da casa. Seria bom porque num passado muito próximo vendeu e bem a imagem de Guaporé. Mas é, Claucir, eu acho que a AGE também era um sonho, hoje é uma realidade, né? Então eu acho que o Juventude realmente foi realidade, hoje é um sonho, mas acho que tem tudo para realmente ali no futuro, em breve, né? Com a ajuda do município, com a ajuda de todo mundo, o Esporte Clube Juventude voltar realmente a representar Guaporé. E até, uma coisa engraçada, eu estive em Porto Alegre ontem e hoje me encontrei na Assembleia Legislativa com o Careca, que é aqui de Mussum. Quitó, Humberto José Quitó, foi goleiro do Forte Livre. Eis a questão. Do Operário. Isso, então eu estava entrando na Assembleia, aí começamos a conversar e tal. Aí ele me disse, até de Guaporé, eu joguei lá em 1974 junto com o Mário Maroco, até estive conversando com o Mário Maroco agora, nosso ex-prefeito. Era goleiro, né? Goleiro, isso. Aí ficamos conversando lá uma meia hora, eu e ele, né? E ele contando toda a história do Esporte Clube Juventude. Então, como te falei, né, Zé Claucir, era um prazer muito grande e tomara que realmente que esse sonho se torne realidade. Obrigado, Pita Sucesso. Um abraço para todos, igualmente. Falamos aqui com o presidente da Casa Legislativa, Pita Fanton, e vamos então para o início do cerimonial em homenagem aos 80 anos do Juventude de Guaporé. TV Liberal presente no lançamento do cerimonial dos 80 anos do Juventude. Alusivas aos 80 anos do Grêmio Esportivo Juventude, carinhosamente conhecido como Azulão da Baixada. O resgate de uma belíssima história inserida no contexto futebolístico do Rio Grande do Sul e construída através da determinação de uma pujante comunidade interiorana. Por si só, já é motivo de fervorosos aplausos. Imaginem, então, podermos ir mais longe, almejar algo maior, retomando aquilo que um abnegado grupo de guaporenses iniciou pontualmente no dia 2 de janeiro de 1941, data em que o glorioso Juventude de Guaporé teve sua fundação como agremiação esportiva. O que estamos oficializando nesta noite histórica, na presença da grande representatividade de lideranças guaporenses, partiu de uma ideia iluminada de 4 desportistas que, não conseguindo mais segurar seus corações, resolveram compartilhar com a comunidade as memoráveis lembranças de um tempo em que o Juventude era a alegria de milhares de guaporenses. Um tempo em que a cidade tinha sua maior divulgação através do automobilismo e do futebol. O futebol do Juventude. Aos iluminados Roberto Cover, Roberto Perim, Gerson Taufer e Lauro Piva, nosso reconhecimento por tão louvada iniciativa que reacendeu nos corações mais experientes e está começando a enraizar nos corações mais jovens profundos sentimentos de amor e paixão a uma agremiação esportiva que marcou de sobremaneira o cotidiano guaporense de outrora. Aos integrantes da atual diretoria e demais colaboradores, o sincero agradecimento da comunidade por querer fazer parte dessa história que reacende o brilho que marcou a trajetória do Juventude e traz para o nosso convívio o legado que nos foi deixado através de um esporte altamente popular.
Equipe modesta no início, o Juventude chegou a disputar a primeira divisão do futebol gaúcho na década de 1970, enfrentando grandes equipes do estado, com bravura e destemor, sempre comandado por homens aguerridos e determinados, que se revezaram em incansáveis diretorias. O Grêmio Esportivo Juventude foi muito além do que imaginaram aqueles valorosos homens que deram o sopro de vida ao Azulão da Baixada, naquele longínquo ano de 1941. 80 anos se passaram desde a sua fundação. Quantos craques, quantos grandes esquadrões, quantos clássicos, quantas rivalidades, quantas glórias e quantas histórias de vida foram escritas ao longo do tempo. Quanto esforço, quanto empenho, quanta dedicação, quanto amor em poder representar com orgulho a nossa querida e amada Guaporé. Quanta tristeza ao vermos o fechamento das atividades do Juventude na década de 1980. Quantas louváveis tentativas de retorno, sempre esbarrando em enormes obstáculos. Mas hoje, quanta alegria em ver o nosso querido e amado Juventude ressurgir para a alegria, para o orgulho e também certo espanto da comunidade. Quantas emoções vividas e presenciadas nestes últimos meses em contato com ex-atletas, ex-presidentes, ex-colaboradores, familiares de ex-atletas e centenas de torcedores que esperavam, já quase desacreditados, o retorno do Azulão da Baixada, no contexto histórico aqui de Guaporé. Por isso, não custa nada sonhar alto para ir mais longe. Nosso muito obrigado a todos que, de uma forma ou de outra, estão colaborando para que o sonho de 4 desportistas possa tornar-se, ali na frente, a realidade de milhares de guaporenses. Vamos juntos, com grande alegria, participação e apoio, comemorar os 80 anos do Grêmio Esportivo Juventude, o glorioso Azulão da Baixada. Recordar é viver, diz o ditado. E quando recordamos momentos que nos trouxeram significativas alegrias, passamos a viver ainda mais intensamente nossos dias. No breve vídeo que assistiremos a seguir, queremos compartilhar com a comunidade guaporense imagens que contam um pouco do que foi esta trajetória de 80 anos do Grêmio Esportivo Juventude. De forma muito sintetizada, o vídeo é a ferramenta que escolhemos para lembrar e homenagear indistintamente todas as pessoas que um dia fizeram parte da grande família juventudina. 2 de janeiro de 1941, nascia em Guaporé, Rio Grande do Sul, o Grêmio Esportivo Juventude. Apelidado carinhosamente de Azulão da Baixada, teve como presidente o senhor Oreste Luiz Camini. As primeiras conquistas aconteceram já a partir deste mesmo ano, quando sagrou-se campeão citadino. Na sequência, foram mais 8 anos seguidos, repetindo o feito, até o ano de 1949. O 10º título seria conquistado em 1952. Em outras 5 temporadas, sagrou-se vice-campeão. Em 1948, participou também do Campeonato Gaúcho de Amadores. A partir da década de 1960, o Juventude foi deixando aos poucos o futebol local para ingressar no cenário estadual, participando em 1965 e 66 do Campeonato da 2ª Divisão e em 1967 jogando pela primeira vez a divisão principal. Com uma enorme bagagem de experiências adquiridas nas décadas anteriores, o Juventude chegou com força total na década de 1970, que foi o auge de sua trajetória. Foram 3 participações na 2ª divisão,
1972, 74 e 79, e outras 3 na Copa Governador do Estado, em 1974 e 75, quando conquistou a 3ª colocação, e em 1976. Foi nesta década que aconteceram 2 grandes jogos na sua história. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, bateu o Cruzeiro da capital pelo placar de 4-2, numa partida preliminar ao jogo entre Internacional e Santos. E no estádio da Baixada, a Casa do Azulão, o maior jogo de sua história, quando enfrentou a equipe do Grêmio de Porto Alegre, conquistando um honroso empate em 1-1. Na década seguinte, foram mais 2 participações na 2ª divisão, 1982 e 1983, e para a tristeza de milhares de torcedores, encerrou suas atividades no ano seguinte. Porém, 37 anos após abandonar os gramados de futebol, eis que ressurge, vibrante e valente, o glorioso Grêmio Esportivo Juventude. Que esta magnífica ação de resgate e retomada de um legado de trabalho e paixões possa criar raízes duradouras para recolocar o Juventude no curso de nossa história. Coragem, determinação e muito trabalho. Só assim conduziremos o Juventude de Guaporé para mais 80 anos de história. No ano de 1947, nascia na cidade vizinha de Serafina Corrêa, Mário Antônio Marocco, um homem que teve vida pública destacada em Guaporé, sendo vereador, presidente da Câmara de Vereadores, prefeito e uma grande liderança na comunidade. Chegou à nossa cidade em 1967 para jogar futebol pelo Esportivo Guaporense. Depois, também pelo Juventude, quando conseguiu empregar-se e estudar. Aqui formou uma bela família, progrediu e se enraizou. Mário não foi apenas mais um atleta do Juventude. Mário foi o atleta, o símbolo máximo do Azulão da Baixada, em seus 80 anos. Foram 17 vestindo a camiseta juventudina. Um prêmio para o atleta que sempre foi exemplo de disciplina e dedicação. Mas não foi apenas isso. Nos 17 anos em que fardou a camisa do Juventude, Mário sempre atuou como comandante da equipe dentro dos gramados. Foram exatos 17 anos carregando a braçadeira de capitão com extremo merecimento. Que honra e que responsabilidade para um atleta. Por isso e por tudo o que significa para a história do glorioso Juventude, a atual diretoria declara o atleta Mário Antônio Marocco como símbolo da agremiação e lhe confere o título de capitão benemérito do Grêmio Esportivo Juventude. Convidamos o senhor Mário Antônio Marocco para que receba das mãos do presidente do Grêmio Esportivo Juventude, senhor Roberto Perim, uma abraçadeira que oficializa o merecido e destacado título. Aqui na frente, Mário, também Roberto Perim, entregando a abraçadeira que oficializa o merecido e destacado título. Então fiquem do lado da bandeira para marcar. Parabéns ao nosso atleta e eterno capitão Mário Antônio Marocco. Que bela e justa homenagem. Este imenso desafio da retomada da belíssima história de 80 anos do Grêmio Esportivo Juventude só está sendo possível graças ao apoio da comunidade e também de algumas empresas. Desde já,
agradecemos com grande reconhecimento e gratidão aos nossos apoiadores por estarem inseridos nesta iniciativa. Centro Médico Odontológico e de Análises Clínicas, Iluminarium Ambientes, Montedata Escritório Contábil, Projeto Caminhos de Guaporé, Poder Público Municipal de Guaporé, Ecobier, Gabiate Móveis sob Medida, Tondo Veículos, H-Pharma e Cicobi. Estendemos nosso agradecimento a todos os veículos de comunicação aqui presentes: Integração FM, Rádio Aurora, Rádio Odisseia, jornais Tribuna da Serra e Informativo Regional, em especial a Rádio Liberal FM, que transmite ao vivo esta solenidade. Uma lenda do futebol guaporense despediu-se do cenário futebolístico no dia 12 de março de 2015. Sadi de Rossi, com 80 anos, a mesma idade atual do clube que era uma de suas grandes paixões. Sua história rica de amor e lealdade ao Grêmio Esportivo Juventude deverá ser contada para que as próximas gerações tenham a certeza de quem foi Sadi. Um massagista, roupeiro, zelador do estádio da Baixada, pintor, engraxate, entre outras tantas atividades desenvolvidas pela equipe do coração, continuará sempre na memória dos que vivenciaram as boas e más épocas do azulão guaporense, pelos gramados do Rio Grande do Sul. Mário Maroco, nosso capitão benemérito, certa vez se referiu ao Sadi. O Sadi era um abnegado, nunca faltava nada para os jogadores. Ele engraxava e consertava as chuteiras, pintava as bolas de branco para treinarmos no final de tarde, deixava o fardamento impecável em dia de jogos, pintava os muros do vestiário, enfim, era um verdadeiro apaixonado pelo que fazia. Sempre foi muito responsável e tinha a admiração de todos os jogadores que vestiram a camisa do azulão. É um exemplo que nunca deve ser esquecido por aqueles que amam o futebol guaporense. Convidamos as filhas do saudoso Sadi de Rossi, Rosemary e Rosane, para que venham receber das mãos do segundo vice-presidente do Juventude, senhor Roberto Cover, uma camisa do time ao qual Sadi de Rossi dedicou grande parte de sua vida. Ao longo dos 80 anos do Grêmio Esportivo Juventude, muitos foram os uniformes utilizados pelos atletas nos jogos disputados, sempre evoluindo de acordo com os materiais e conceitos de época, porém sempre com a utilização do azul e do branco como cores oficiais. O apelido Azulão da Baixada originou-se com base na predominância da cor azul, principalmente quando os atletas passaram a utilizar o fardamento composto de camisa e calções azuis, apenas com detalhes em branco. Neste momento, convidamos alguns atletas do município para uma pequena apresentação dos fardamentos antigos utilizados por ex-jogadores e também de novos fardamentos que a atual diretoria planejou para serem utilizados pelo clube em jogos amistosos comemorativos aos 80 anos do Grêmio Esportivo Juventude. Convidamos também o atleta representante do Esporte Clube Independente, co-irmão do Juventude, para fazer parte do desfile,
com o terno usado pelo glorioso Leão da Montanha. Que entrem os atletas. Camisa do Grêmio Esportivo Independente. Camisa do Grêmio Esportivo Juventude, do Grêmio Esportivo Independente de Ney Almeida. E a camisa do arqueiro, que hoje está sendo vestida pelo Cid, é do Chico Pinhata. Seguimos com o uniforme do Juventude. Camiseta vestida por Itamar de Celso Cornélio. Camiseta número 11 de Rubens Faé. Agora, os novos uniformes do Grêmio Esportivo Juventude nestes 80 anos de história. Camiseta do goleiro. Dos uniformes de linha. E uniforme azulão da Baixada. Mais uma camiseta toda branca do terceiro uniforme. Neste momento, a diretoria do Grêmio Esportivo Juventude deseja expressar sua gratidão à comunidade guaporense pelo enorme apoio que vem recebendo nas ações de planejamento e execução dos eventos em comemoração aos 80 anos da agremiação. Algumas camisas comemorativas serão oferecidas a pessoas que representam diversos segmentos da sociedade. Belíssimos uniformes de época e também os atuais que celebram estes 80 anos de história do Grêmio Esportivo Juventude. Lembramos também que logo mais outras homenagens serão feitas aos ex-atletas e familiares de ex-atletas. Caso alguém ainda não tenha sido procurado pela diretoria, pedimos a gentileza de entrarem em contato conosco para que sejam incluídos em nossa relação de homenagens. Senhores homenageados e representantes de homenageados, ao serem chamados pelo nome, pedimos a gentileza de dirigirem-se aqui na frente para que possamos proceder com as homenagens. Valdir Carlos Fabres, prefeito de Guaporé. Adalberto Bastian, vice-prefeito de Guaporé.
Odacir Toldi, secretária-geral de Governo e de Turismo, Cultura e Esportes. Valcir Antônio Fanton, presidente da Câmara de Vereadores de Guaporé. Ezequiel de Lima, presidente da Agremiação Guaporense de Esportes, a AGE. Senhor Mário Antônio Maroco, atleta símbolo e capitão benemérito do Juventude. Doutor Nereu Alberto Tramontina, ex-presidente do Juventude e apoiador. Senhor Nelson Argemiro Frison, ex-presidente do Juventude. Momento emocionante, Dr. Nelson Argemiro Frison. Doutor Roberto José Laude, ex-presidente do Juventude, que infelizmente neste ato não poderá se fazer presente, mas será homenageado, uma justa e bela homenagem da diretoria do Grêmio Esportivo Juventude. Senhor Domingos Grejanin, ex-presidente do Juventude. Senhor Júlio César Zanon, ex-presidente do Juventude. Senhor Heitor Girelli, no ato representado pelo filho André Girelli. Heitor Girelli foi ex-presidente do Juventude. Senhor Vânios Polita, ex-presidente do Juventude. Senhor Paulo Rodrigues, último presidente do Esporte Clube Independente. Senhor Clóvis Camini, filho de Oreste Luiz Camini, primeiro presidente do Juventude. Neste momento, nós convidamos alguns membros da atual diretoria do Grêmio Esportivo Juventude para fazer a entrega das camisas aos homenageados. Gerson Taufer entrega a camisa ao senhor Valdir Carlos Fabres.
Rogério Pessato entrega a camisa a Adalberto Bastian. Alexandre Borges entrega a camisa a Odacir Toldi. Nathaniel Possamay entrega a camisa a Valcir Antônio Fanton. Maurício Romani entrega a camiseta a Ezequiel de Lima. Nelson Ferreto entrega a camisa a Mário Antônio Maroco. Guilherme Zapalay entrega a camisa ao Dr. Nereu Alberto Tramontina. Márcio Tondo entrega a camisa ao senhor Nelson Argemiro Frison. Fernando Cumerlato entrega a camisa ao Dr. Roberto José Laúde, que neste ato será representado pelo Dr. Nelson Ferreto. Idmar Piorezan entrega a camisa ao senhor Domingos Grejanin. Se há algum familiar, algum representante que se dirija aqui à frente para que receba a camiseta, ou posteriormente esta será entregue pela diretoria do Juventude. É mais um homenageado. Moisés Luciano Pandolfo entrega a camisa ao senhor Júlio César Zanon. Luiz Fernando entrega a camisa ao filho de Heitor Girelli, André Girelli. Hamilton Polita entrega a camisa a Vânios Polita. Sergiano Nerves entrega a camisa a Paulo Rodrigues.
Ricardo Tchecon entrega a camisa ao senhor Clóvis Camini, que neste ato representa o primeiro presidente do Grêmio Esportivo Juventude, Oreste Luiz Camini. Muitos têm sido os pedidos para a aquisição da camisa comemorativa aos 80 anos do Juventude. Para atender a essa solicitação, a partir de hoje, a direção do Juventude vai comercializar a camiseta pelo valor de R$ 90. Quem desejar adquiri-la pode contatar qualquer um dos membros da diretoria ou mesmo solicitar através das redes sociais, Facebook e Instagram. Além de levar para casa uma lembrança histórica do Azulão da Baixada, você contribuirá para o fortalecimento e crescimento